Olá, estamos começando mais um Dubai Show aqui na tela da Vale TV. Para você, empreendedor local, para você que está aqui com a gente nessa grande emissora que vai passar para vocês tudo que um empreendedor precisa saber para prosperar, para crescer, para conseguir atingir grandes resultados. E hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante, não só para você, empresário, mas para os seus vendedores, para os seus atendentes, para as pessoas que estão na sua empresa. Como que a imagem de uma pessoa conversa com o público? O que eu tenho que me preocupar com isso? E para isso, a gente trouxe um especialista para falar com você. Nós trouxemos alguém que realmente entende de como posicionar a sua imagem. Estamos aqui com Júnior Melo, consultor de imagem, criador do método Homem de Imagem, e ele vai transformar realmente a sua imagem hoje. Falei imagem várias vezes. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Coisa boa. Coisa boa falar com você. Eu fico muito feliz de você poder estar aqui com a gente. É um assunto que eu queria muito abordar há bastante tempo já. Eu tenho certeza que você de casa deve estar pensando assim, poxa, mas que assunto é esse? Preocupar com a imagem? Não sei. E eu queria explorar isso melhor. Primeira coisa, vamos pensar aqui. Você é um consultor de imagem. Você fala com a imagem das pessoas, do homem ali. Isso. Antes de eu entrar no método, eu queria entender ali e passar para as pessoas. O que é um consultor de imagem? Consultor de imagem é a pessoa que é especialista, ela estudou então sobre o posicionamento, sobre o estilo, sobre a percepção que a pessoa quer e a intenção que ela quer ter sobre a imagem dela. Então, é um especialista que ele entende o caminho, entende como chegar lá. Como a pessoa vai se posicionar, com a aparência dela, algo que vai transmitir aquela intenção que a pessoa tem. Legal, legal. Então, vamos pensar aqui e criar uma linha de raciocínio aqui para as pessoas que estão escutando a gente. Por que eu tenho que me preocupar com a minha imagem em sentido... Por que eu deveria chamar um consultor de imagem para falar comigo o como que eu vou apresentar isso para as pessoas? Qual que são esses motivos para isso? Por exemplo, tu é um apresentador de televisão. Uhum. Imagina que se você se apresentasse hoje aqui e tu tivesse com a tua imagem desleixada, tivesse com o cabelo bagunçado, tivesse com a roupa desleixada, com a barba mal feita, com o cabelo mal cortado, qual que é a impressão que você iria passar para as pessoas e qual que é a credibilidade que tu transmite com isso? Então é aí que entra a importância do trabalho de um consultor de imagem, para que a pessoa consiga transmitir aquilo de maneira intencional. Legal, legal. Boa. E aí pensando as pessoas que estão aqui nos assistindo também sobre esse estudo, você falou que foi uma pessoa que estudou sobre isso. Como é que foi sua trajetória estudando? Como é que você foi construindo isso até chegar num método? Sim. Na verdade, eu comecei como barbeiro, né, pelo caminho que a maioria das pessoas começa. Então, depois de um certo ponto, trabalhando bastante na profissão e entendendo, atendendo inúmeras pessoas, inúmeras personalidades, a gente vê Você que... viu muita gente diferente sendo Exato. mudada? Ex- Como é que é isso? Exatamente. Então, tipo assim, nenhuma pessoa é igual. Todas as pessoas têm o seu estilo, a sua Legal. personalidade. Então foi aí que eu enxerguei a oportunidade de trabalhar com isso. E na minha visão é um mercado muito amplo e pouco explorado, porque são poucas pessoas que trabalham ainda com isso hoje, e então é um mercado que tem muito para ser explorado e também pouco conhecido, porque a maioria das pessoas não são pessoas que se importam tanto assim e que vê aí uma oportunidade de posicionamento, de se diferenciar no mercado, independente do ramo dela. Legal, legal. Vamos pensar nos barbeiros que estão escutando a gente, o pessoal que tem barbearia. Esse pessoal que quiser se especializar, se transformar, ter todo esse processo, poxa, como é que foi a sua jornada dentro disso? Como é que você começou e como é que você viu esse ponto de virada para virar um consultor de imagem, ter um método, tudo isso? E até para essas pessoas que estão escutando a gente, se eles quiserem ter essa transformação na carreira, como é que foi o seu processo? Então, como eu falei, lá no início, eu era barbeiro, Uhum. vendia, cortava cabelo. Chegou como? Virou barbeiro como? Como eu virei barbeiro? É.
Porque eu não sei se a pessoa nasce barbeiro. Não, acho que não. Não, não. Então, eu decidi fazer um curso lá em 2017. Legal. Então, fiz um curso no Instituto Embeleze Legal. e iniciei ali minha trajetória. Dentre essas, depois do curso ali, comecei a trabalhar com isso. Atendi ali os amigos, parentes e tudo mais, como todo mundo no início. Muita gente pede pra poder atender assim, tipo, pô, corta meu cabelo aqui, parente, vô, sei lá, primo. Isso, exato. Lá no início a gente tem Legal. muito isso porque são as pessoas que estão mais próximas de você, né? Então, o acesso é mais fácil. Até porque você não sabe cortar, né? Então, você vai cobrar para cortar e nem saber executar isso, então... Outro dia chegaram pra mim e falaram assim, cara, pô, vi uma foto, seu cabelo tá grande, e eu custei pra deixar o cabelo crescer, você sabe disso. E aí chegaram e falaram assim, não, vem aqui que a gente tá começando um barbeiro e a gente quer fazer o... Eu falei assim, você tá louco, eu custei pra deixar o cabelo crescer e vou em alguém que tá começando. Deve ser muito difícil pra quem tá começando, né? Sim, é muito difícil porque, primeiro que você não vai conseguir começar lá em cima já cobrando um valor legal. A dificuldade, então, de quem está iniciando é aprender a cortar bem para conseguir fidelizar aquele cliente que veio. Porque não adianta eu só cortar e não saber atender bem a pessoa, não saber transmitir aquilo que a pessoa quer. Porque, por exemplo, você chega hoje e pede para ser feita alguma coisa. Eu preciso traduzir isso e te entregar aquilo que você quer. Então, a pessoa ela precisa ter esse feeling. Deve ser difícil Isso demais. é difícil para quem está muito no início da profissão, porque a pessoa ela recém começou a aprender a pegar a máquina na mão, a cortar, então ela precisa fazer tudo ao mesmo tempo e ainda atender bem a pessoa e fidelizar. Então ela está com aquela atenção toda naquele momento do atendimento, então isso é meio difícil. Boa. E aí pular para essa parte agora, virei consultor de imagem, como é que foi essa jornada ali? Então foi alguns anos até na verdade começar esse caminho, começar a ser mais explorado, começar a ser mais divulgado. Porque antes não existia nada disso, né? A gente sabe que com a evolução as coisas vão andando mais, as pessoas vão tendo mais conhecimento, mais alternativas de melhoria em inúmeros aspectos. Então, quando começou a aparecer mais isso, eu vi que aí existia uma oportunidade. Então, como eu já tinha iniciado, já estava há alguns anos na profissão, já tinha pegado a experiência de atendimento, de corte, já tinha confiança no meu trabalho, eu decidi ir para esse caminho, explorar cada vez mais e adquirir conhecimento para isso, para hoje me tornar um consultor de imagem. Legal. E aí vamos falar sobre o método, né? Você tem um método hoje, como é que funciona isso, como é que você foi essa construção e o que é esse método? Esse método, na verdade, eu desenvolvi ele a partir do curso de consultor de imagem que eu fiz. Então eu fiz um curso padrão, que ele foi entregue para várias pessoas, só que eu acho que independente da profissão que você exerce, independente do seu trabalho, eu acho muito importante a gente colocar a nossa ideia, o nosso diferencial, porque é aí que vai existir interesse das pessoas em buscar você. Porque produto por produto ou serviço por serviço, ele existe em qualquer lugar. Mas o teu diferencial, a tua entrega e a tua forma de fazer aquilo ali, é aí que está o diferencial. Por isso eu desenvolvi o meu método. Eu utilizei o conhecimento que eu adquiri no curso e botei as minhas ideias ali, o meu tempero. Legal, legal. Por que a maioria dos homens não se preocupa com essa parte de, poxa, como é que eu tenho que me comportar, minha beleza, essa situação visual? Porque muita gente deve estar escutando a gente, deve estar aqui prestando atenção, mas não se preocupa com isso, não dá atenção. Por que tem isso hoje na sociedade? Sim, porque muita gente pensa que isso ou é vaidade ou às vezes enxerga isso como algo superficial. É algo que não deve ser tão levado a sério, porque às vezes é só a roupa que eu vou colocar, às vezes é só o corte de cabelo que eu vou fazer, então isso não tem muita importância. E a maioria dos homens ainda não entendeu a importância da gente se vestir bem, a importância de tu cortar o teu cabelo, ou fazer tua barba, ou a forma com que você vai se vestir, a maneira que você vai se portar, conversar com as pessoas, com intenção.
a intencionalidade disso e a importância que tem isso. Então, muita gente ainda não utiliza isso porque não entende o real significado e importância que tem esse trabalho. Legal, legal. Poxa, sensacional. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para explorar ainda. Eu quero explorar bastante. Você de casa está escutando a gente e vendo a gente aqui. Fique sabendo que agora nesse segundo bloco a gente vai explorar principalmente sobre o como tratar isso, você que é empresário e a sua equipe como um todo. Seus vendedores, o seu time, por que que eles têm que se preocupar com a imagem como um todo. Então fica com a gente, que a gente já volta logo logo após o intervalo para a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Espera aí que já estamos voltando. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. E se você ainda não pegou papel e caneta, essa é a oportunidade de você pegar, para anotar tudo e descobrir como que hoje você vai ter uma aparência nova, mostrar realmente um comportamento diferente na sua empresa, no seu negócio, em toda a sua estrutura e conseguir adquirir novos clientes, vender mais, com tudo isso. Será que a imagem te ajuda a vender mais? Essa é uma dúvida que eu tenho também, tá? A gente tem que explorar isso melhor agora. Mas eu quero começar a gente falando um pouco sobre a questão da influência. O que que influencia eu ter uma aparência diferente? O que que muda nesses ambientes? Poxa, o ambiente que eu chego com uma aparência diferente, se influencia algo? Como é que é esse comportamento? Com certeza. Isso influencia tudo, na verdade, como eu havia te falado antes. A importância que tem da gente decidir com intenção a imagem que a gente quer que as pessoas tenham de nós. Porque se você não decide, você acaba deixando a percepção da sua imagem na mão dos outros. Isso é interessante. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas a gente consegue ter controle do que o outro vai pensar sobre a gente, é isso? Antes de você falar. Por exemplo, quando você olha alguém, algum profissional, ou você olha, a primeira coisa antes da pessoa conversar com você vai analisar ela. Você vai analisar a postura dela, você vai analisar o jeito com que ela se comporta, o estilo dela, a roupa que ela está vestindo, e isso é indiscutível, isso é natural, todas as pessoas fazem isso. Então é aí que entra a importância da gente escolher a forma com que a gente quer ser visto com intencionalidade. Legal, legal. Me fala, por exemplo, quais são os tipos de... Não sei se tem tipos de forma da pessoa me enxergar. Então, poxa, você pode ser enxergado como um homem assim, um homem assim, um homem assim. Até para as pessoas de casa estarem pensando assim, como é que eu quero que me enxerguem? Tem isso? Tem. É para isso que entra a parte da consultoria do consultor de imagem. É para a gente descobrir, primeiro, fazer um mapeamento da tua personalidade, porque não adianta tu querer transmitir alguma coisa sendo que você não representa aquilo ali, você não é aquilo ali. Então isso seria algo falso. E as pessoas, elas percebem isso. Elas percebem naturalidade ou elas percebem quando isso é algo forçado. Então a gente faz esse mapeamento da imagem que você está transmitindo hoje, qual que é a sua personalidade, então a gente tem perguntas, tem um protocolo para descobrir isso sobre a tua personalidade, e a partir disso
a gente vê o objetivo que você quer, com o que você trabalha, qual que é a sua intenção e objetivo de imagem, e a partir disso a gente faz a consultoria. Legal. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Pra gente poder pensar junto, mas ninguém que seja específico, não. Perfeito. Mas vamos pensar num apresentador de TV. Um apresentador de TV que é empresário, de vendas, não sei. Pensar uma pessoa assim. Como é que você acha que ele tem que parecer? O que ele tem que transmitir? Por exemplo, vai depender muito do que ele faz. Por exemplo, um apresentador de TV da, sei lá, Sport TV. Vamos pensar na Vale TV, Na um Vale- programa de empreendedorismo assim. Como é que o empreendedor tem que se aparecer? O que ele tem que passar? Depende do programa da pessoa. Qual que é o intuito do programa. Então ela vai ter que definir aquilo, a gente vai ter que ter clareza do que ela quer transmitir naquele programa, e a partir disso a gente vai definir um estilo, uma roupa, uma vestimenta que mais vai representar e transmitir aquilo com clareza para as pessoas. Quando a gente pensa nos empresários de modo geral, tem hoje um jeito que esse empresário tem que ter, como que ele tem que se comportar? Eu sei que vai depender de acordo com o segmento que ele quer falar, mas vamos pensar no empresário que ele quer colocar autoridade. Eu sou empresário, eu sou o dono da empresa. Como é que ele tem, tem uma cor que ele tem que se vestir? Tem uma forma que ele tem que usar o cabelo? Sim. Como é que é isso? Sim. Tudo tem intencionalidade. Então, antes ele vai ter que decidir que público que ele quer atingir, com quais os tipos de pessoas que ele quer conversar, que tipo de acesso que ele quer ter. Tudo isso tem a intenção antes da gente definir todo o resto. Então, ele precisa ter muito claro o público que ele quer atingir, ele precisa ser muito claro a empresa dele, o que a empresa dele faz, quais são os clientes, qual que é a persona dele e como que aquelas pessoas, o que atrai aquelas pessoas. Então, a partir de todos esses questionamentos, a gente vai ter clareza de qual caminho que a gente vai seguir. Legal, legal. Se eu tivesse que pegar, tá muito na moda o minimalismo, né? Sim. Há muito tempo, né? O minimalismo, questão das pessoas usarem uma camisa mais... Então uma camisa preta, básica, até as pessoas têm parado de usar polo há muito tempo, camisa social, e eu gosto muito, eu gosto desse lado mais social, da situação, para mim passa um olhar empresarial. Perfeito. Como é que você vê, por exemplo, pessoa que quer aparecer como Mark Zuckerberg, que usa a camisa lá tranquila, o Steve Jobs, só aquela camisa preta? Sim. Aquilo também faz parte ou não? Sim. Isso já entra a parte do estilo das pessoas. A gente tem hoje alguns estilos universais, que a gente chama. Então tem o teste de estilo, e a partir desse teste, a gente consegue descobrir qual que é a tua personalidade, qual que é o estilo que tu se identifica. Entende? Então, por exemplo, o Mark Zuckerberg, ele tem um estilo casual. Entende? Ele não é um estilo criativo, ele não é um estilo... É uma roupa básica, confortável, que a gente vê, não tem marca, não tem logo, não tem nada. É um estilo casual, elegante. Legal, legal. E, poxa, eu tenho sempre uma dúvida quando eu vou pensar e a gente está em lugares que as pessoas usam uma roupa com uma marca X ou Y, um tênis, um comportamento assim. Isso pode ser confundido com alguém que quer aparecer, que quer mostrar, talvez eu use uma palavra errada, mas um tipo de luxúria, uma situação assim? Sim, tem. E isso é muito perceptível. Isso, sem a pessoa te falar nada, você já consegue identificar. Eu vou te dar o exemplo daquele rico emergente, ou o funkeiro que acabou de sair, que acabou de sair com uma Ferrari, uma Porsche, alguma coisa assim. É mais ou menos isso? Perfeito, exatamente. E aquelas pessoas que gostam de usar o logo, assim, parece que ela está fazendo propaganda da marca, sabe? Então, Usa um jacaré do tamanho do mundo. Isso, exatamente. Tem pessoas que usam isso de maneira muito exagerada, então a gente tem uma leve percepção de que a pessoa quer mostrar aquilo ali. Tem outras pessoas que compram, gostam daquela marca, mas ela vai usar alguma coisa mais discreta, então depende muito, sabe? Legal. Mas a gente sempre tem essa percepção. Tivesse que pensar em algumas dicas para dar para um time de vendas, vou falando para você poder ir pensando aí em pelo menos umas 3 dicas aí, tá? Para um time de vendas de uma grande empresa, poxa, eu tenho que falar, vender para empresários, comunicar com pessoas de alto nível. Quais são as dicas que esses vendedores podem adquirir agora
e sair daqui agora, por exemplo, trocar um guarda-roupa, um corte de cabelo? O que que um vendedor tem que se preocupar? Sim. Para mim está aparecendo muito também na internet, muitas coisas sobre pessoas que se arrumam melhor, pessoas que se portam melhor, elas vendem mais. Legal. Eu vou até te dar um conceito aqui que tem aparecido muito para mim. Vendedor feio ou vendedor bonito vende mais, vende menos, tem esse conceito, né? O que que você acredita nisso? Exatamente isso. Você acredita nesse ponto? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a pessoa que ela não vamos dizer assim, que mais bonito ou mais feio, mas a pessoa que se porta melhor e que se veste melhor, ela vende mais do que o outro. Porque se você fosse comprar, por exemplo, de uma pessoa que ela tá com uma aparência bem vestida, com a roupa ajustada, ela tá bem apresentada, a maneira com que ela fala, com que ela conversa, e tiver uma outra que é a concorrente dela, digamos assim, e que ela tá com uma roupa desleixada, uma postura caída, de quem que você vai comprar? Quem que passa mais credibilidade? Quem que vai ter a melhor entrega? Então, todos esses pontos são pequenos pontos que separados a gente não liga muito, mas quando a gente junta um pouco de cada um, a gente acaba mudando totalmente o resultado. Legal. Se eu tivesse que pensar em 3 dicas práticas ali, então o vendedor está escutando a gente aqui agora, o empresário tem um time de vendas que está escutando a gente agora. Quais são as 3 dicas que as pessoas têm que se preocupar para vender mais, para ter uma aparência melhor, para vender para empresários? Acho que as 3 principais dicas são a vestimenta, o treinamento de como a pessoa ela vai se portar, como ela vai conversar com o cliente, e o posicionamento dela, a postura dela. Legal. Então essas são as 3 principais dicas. A gente ajustando isso, ajustando a vestimenta do colaborador, ajustando o comportamento, a forma com que ela vai se dirigir ao cliente, a forma com que ela vai conversar com ele, receber ele. E então todas essas coisas têm uma certa importância ali. Legal. Vai fazer diferencial. Legal. Dúvida aqui sobre os empresários que estão assistindo a gente, quiserem conversar com você para ir na empresa, fazer uma consultoria com esse time de vendas. Como é que funciona isso? Como é que é um trabalho se eles forem contratar isso? Sim. Então, ele vai passar, por exemplo, um briefing do que ele quer, uma intenção de o que ele quer, o que é o problema dele na empresa, o que ele entende que ele precisa ajustar, qual que é a dificuldade que ele está tendo, a dor dele, e a gente vai fazer um planejamento do que a gente pode melhorar, os pontos que a gente pode atingir ali, e a partir disso a gente faz um planejamento específico para a empresa dele. Legal. Então, você empresário que está assistindo a gente aqui agora, pensa o seguinte comigo, tá? Vamos falar aqui, nós dois somos empresários, você está olhando para mim e a gente está conversando. Olha só, a gente tem agora uma oportunidade de você olhar para o seu time de venda, de atendimento, não importa hoje como você diz isso, mas o que interessa é o como está o comportamento, a aparência, tudo isso para o seu cliente. Pensa o seguinte, seu cliente poderia estar te pagando mais se você parecer que vale mais. Seu cliente poderia estar comprando mais se você parecer ser mais confiável. Tudo isso vai influenciar diretamente no quanto de lucro está na última linha. A importância de colocar mais dinheiro no bolso da sua empresa e construir isso tudo está na tomada de decisão que você vai ter hoje. Se você traz um serviço como esse para poder se preocupar com como seus vendedores, como seu time de atendimento e como você, empresário, está passando a imagem para o público, você vai mudar o faturamento da sua empresa. Então, isso é uma oportunidade para a gente conseguir mudar a realidade de empresas, desde uma pequena, uma média ou uma gigante empresa. Cada vez mais você tem que se preocupar com isso. É um assunto extremamente importante, gente, e que eu tenho certeza que você, empresário, que está pegando essas dicas, vai transformar a sua empresa e se transformar nisso. Júnior, onde é que as pessoas te encontram? Como é que elas podem entrar em contato com você? Então elas podem procurar ali no Instagram como Homem de Imagem. Homem de Imagem. Homem de Imagem. Show de bola. Principalmente no Instagram ali tem os links do meu WhatsApp, pode entrar no link ali, ver meu trabalho ali no Instagram também.
Sensacional. Coisa boa. Júnior, obrigado por ter vindo aqui, obrigado por essa participação, conseguir passar um pouco desse conhecimento para o público. Eu tenho certeza que muita gente vai entrar lá para poder acompanhar, ver mais conteúdo, então vamos produzir mais conteúdo, que essa galera empresária precisa se preocupar com isso, o pessoal precisa realmente colocar atenção nisso e tem intencionalidade, que a gente falou muito, né? Perfeito. Isso é extremamente importante. Pessoal, muito obrigado por terem ficado até o final com a gente. Eu tenho certeza que toda semana você vai ter aqui um conteúdo de qualidade para você, empreendedor, conseguir evoluir, conseguir ter progresso dentro da sua empresa. Se você tem alguém que quer trazer dentro desse programa, quer participar com a gente, entre em contato na Vale TV Play, ali no nosso Instagram, para a gente poder conversar com vocês e estar à disposição de trazer grandes histórias aqui da nossa região. Conta com a gente e até a próxima.